Olá, amigos e amigas, Diácono Beto Brescancin, da Arquidiocese de Maringá, para o nosso quarto vídeo-aula, isto mesmo, nosso quarto vídeo-aula sobre o nosso estudo de Gênesis 1 a 11. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, aperte o sininho, compartilhe com amigos e familiares e participe desta obra de evangelização que visa levar a palavra de Deus de forma simples e descomplicada ao maior número de pessoas. Hoje nós vamos começar a olhar os relatos da criação. Nós temos, como falamos, dois relatos da criação. O primeiro relato da criação começa em Gênesis 1, versículo 1, lá no início da sua Bíblia, e vai até o capítulo 2, versículo 4a, ou seja, até toda aquela parte do início até o primeiro ponto. E é onde Deus cria com sua palavra criadora de Deus. O segundo relato da criação começa no capítulo 2, versículo 4b até o final, versículo 25. Acho que nós falamos errado lá atrás, houve um erro aqui de digitação. Aonde Deus cria com suas mãos. Mas, diácono, que negócio é esse de dois relatos da criação? Sim, são dois relatos. O primeiro relato de Gênesis 1 que a gente coloca, existe uma divisão aí de capítulo meio errado, porque essa divisão de capítulo foi lá pelos anos 1300 mais ou menos, e a de versículo em 1500 e pouco. Então não foi bem feitinho, digamos assim, mas ninguém vai mudar isso e não vamos mexer nisso. O primeiro relato, Gênesis 1, ele é feito no tempo do exílio, que é o que nós vimos nos três encontros passados, quando a gente viu essa introdução com o contexto. Já esse segundo, do relato de Gênesis 2, mais curtinho, ele é do tempo do rei Salomão, onde ele vai falar mais da terra, da chuva. Já o primeiro relato, ele vai falar mais da palavra libertadora e criadora de Deus. Agora, por que dois relatos? Justamente para mostrar que não é algo que serve como parâmetro científico para explicar a criação, mas como parâmetro teológico. E o povo aceitava os dois. Alguns aceitavam mais um, outros aceitavam mais o outro. Mas os dois afirmam a mesma coisa. Deus é criador. Assim como nós, que pensamos existir apenas um, não, dois. Justamente para nos desmoronar, para nos tirar dessa ideia fixa de que existe uma forma única para falar que Deus criou tudo, que nós temos que aceitar isso e esquecer todo o restante. Não, são duas formas. O que nós fazemos é criar uma fusão, uma salada entre os dois e falar assim, como se houvesse apenas um relato da criação. E não é bem assim. São dois relatos. Se nós olharmos bem, isso nos mostra muito. Vamos começar então a olhar o primeiro relato da criação. Ver a parte desse primeiro relato. Nós vamos ler todo o texto e vamos grifar, vamos, destacar algumas palavras importantes para entender. Olhe com atenção, pegue sua Bíblia, faça do mesmo modo e você vai perceber como é bonito. Primeiro relato da criação, Gênesis 1, versículo 1 até o 2, versículo 4a. Deus cria com a sua palavra. Conhecemos elementos importantes da história e da religião dos babilônicos para melhor entender como que praticavam a sua religião e como que a usavam para dominar os povos vizinhos. Vimos que alguns dentro do povo de Deus mudaram de lado e foram para o lado dos babilônicos achando que eles eram mais fortes. Em compensação, outros passaram a buscar esperança. O primeiro capítulo de Gênesis é esperança. É isso que a gente chama de leitura de resistência. Diante dessa enxurrada de coisas que vinha dos babilônicos nos seus cultos, falando assim, tá vendo, Marduk é o criador, e faziam aqueles negócios suntuosos, luxuosos e caros para o povo, tá? Surge um relato falando assim, no início existia o caos, e Deus
tirou com sua palavra o mundo do caos. Que bonito! Então esse primeiro capítulo de Gênesis vai falar sobre a criação do mundo e do homem e deixa claro esse desejo de mostrar que Deus é criador. Se a gente lê superficialmente, alguns até ao pé da letra querem falar assim, olha, o mundo foi criado assim. Mas se nós olharmos para esse capítulo, dentro desse contexto que nós falamos, nós vamos perceber que ele é um escrito de resistência para falar assim, Deus é o Criador de tudo e de todos, e não os deuses babilônicos. Portanto, ele é nosso Criador e nós temos a dignidade, assim como os babilônicos, de viver em paz e em liberdade em sua terra, sem ser dominado pelos outros. E isso é bacana. Hoje, devemos buscar as explicações de como surgiu o mundo nas ciências e buscar na Bíblia as revelações sobre Deus. Ele é Criador. As ciências pouco nos ajudarão em comparação à Bíblia para explicar certas coisas. As ciências são importantes para mostrar por quais caminhos Deus criou o mundo. E sempre estão descobrindo alguma coisa. Porque a criação do mundo, ela foi uma obra muito perfeita de Deus. Então, nós reafirmamos através da religião, percorrendo os caminhos da ciência, Deus é Criador. Os escritos de resistência são importantes para nos mostrar justamente que existia um confronto com as ideias. Aqueles que estavam resistindo à religião babilônica falavam assim, não é assim não. Por isso, nós vamos destacar no nosso primeiro capítulo de Gênesis, o primeiro relato da criação, 3 conjuntos de palavras. Deus disse, número de dia, primeiro dia, segundo dia, e era bom, ou era muito bom. Com cores, para a gente perceber que é um texto poético para reafirmar esse poder de Deus criar com sua palavra. Isso é muito interessante, gente. Pegue a sua Bíblia, pegue aí lápis de 3 cores e grife também isso daí. E você vai perceber como que vai te ajudar na leitura. De azul, os dias da semana. De verde, o era bom, era boa, tá? Ou era muito bom. E de vermelho, Deus disse. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia, as trevas cobriam o abismo e um vento impetuoso soprava sobre as águas. Deus disse, olha ali, grifadinho de vermelho, que exista a luz, e a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz das trevas. A luz Deus chamou dia, e as trevas noite. Houve uma tarde e uma manhã, foi o primeiro dia. Deus disse que exista um firmamento no meio das águas para separar águas de águas. Deus fez o firmamento para separar as águas que estão acima do firmamento das águas que estão abaixo do firmamento. E assim se fez. E Deus chamou o firmamento céu. Houve uma tarde e uma manhã. Foi o segundo dia. E Deus disse que as águas que estão debaixo do céu se ajuntem num só lugar e apareça chão seco. E assim se fez. E Deus chamou o chão seco terra e ao conjunto das águas mar. E Deus viu que era bom. E Deus disse, olha ali, 2 coisas, era bom verde e Deus disse vermelho, que a terra produza relva, ervas que produzam semente e árvores que deem frutos sobre a terra. Frutos que contenham semente, cada um segundo a sua espécie, e assim se fez. E a terra produziu relva, ervas que produzem semente, cada uma segundo a sua espécie, e árvores que dão fruto com a semente, cada uma segundo a sua espécie. E Deus viu que era bom. Houve uma tarde e uma manhã, foi o terceiro dia. Deus disse que existam luzeiros no firmamento do céu para separar o dia da noite e para marcar festas, dias e anos. E sirvam de luzeiros no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. E Deus fez os 2 grandes luzeiros, o luzeiro maior para regular o dia e o luzeiro menor para regular a noite e as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, para regular o dia e a noite e para separar luz das trevas. E Deus viu que era bom. Houve uma tarde e uma manhã, foi o 4º dia. Deus disse que as águas fiquem cheias de seres vivos e os pássaros voem sobre a terra.
sobre o firmamento do céu. E Deus criou as baleias e os seres vivos que deslizam e vivem na água, conforme a espécie de cada um, e as aves de asas conforme a espécie de cada um. E Deus viu que era bom. E Deus os abençoou e disse: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Houve uma tarde e uma manhã, foi o 5º dia. Deus disse que a terra produza seres vivos conforme a espécie de cada um, animais domésticos, répteis e feras, cada um conforme a sua espécie. E assim se fez. E Deus fez as feras da terra, cada um conforme a sua espécie. Os animais domésticos, cada um conforme a sua espécie. E os répteis do solo, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que era bom. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele domine os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele os criou, e os criou homem e mulher. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham e submetam a terra, dominem os peixes do mar, as aves do céu e todos os seres vivos que rastejam sobre a terra. E Deus disse: vejam, eu entrego a vocês todas as ervas que produzem semente e estão sobre a terra. E todas as árvores em que há frutos que dão semente, tudo isso será alimento para vocês. E para todas as feras, para todas as aves do céu e para todos os seres que rastejam sobre a terra, e nos quais há respiração de vida, eu dou a relva como alimento. E assim se fez. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, foi o 6º dia. Assim foram concluídos o céu e a terra com todo o seu exército. No 7º dia, Deus terminou todo o seu trabalho, e no 7º dia, ele descansou de todo o seu trabalho. Deus então abençoou e santificou o 7º dia, porque foi nesse dia que Deus descansou de todo o seu trabalho como Criador. Essa é a história do céu e da terra quando foram criados. Que texto bonito, né? Reparem bem nisso daí. Vamos olhar agora quantas vezes aparecem os dias de semana, o era bom e o Deus disse. Em dias da semana, que nós destacamos em azul, 7 vezes. 7º dia, gente, o sábado, é grifado 3 vezes como descanso. Imagine como que para escravos um descanso era bom. Tempo de cultuar seu Deus, de ficar com a família e não trabalhar 7 dias por semana. Era bom, cor verde, 6 vezes. E era muito bom, 1 vez. 7 vezes também. Perfeito. 7 dias da semana, perfeição. Deus cria com muito prazer, tá? Perfeição. 7 vezes, olha. E Deus disse de vermelho 11 vezes. Com isso, a gente percebe esse prazer de Deus de criar e que é um texto teológico. Quando um texto é teológico, nós não podemos exigir dele explicações científicas. Ele é apenas teologia. E a teologia vai falar do quê? Da revelação de Deus. E a revelação de Deus é de Deus para nós. Então esse texto ele é muito revelador. E o que ele revela? Que Deus é o princípio da criação. No próximo vídeo, nós vamos começar a olharmos detalhes desse texto, para percebermos aspectos teológicos dele, não científicos. Apenas e somente aspectos teológicos. Continuemos juntos. Fique conosco e vamos estudar Gênesis 1 a 11, percebendo teologicamente como que Deus é o Criador de tudo e de todos. Paz e bem, e até o nosso próximo vídeo.